era pidauanense, minha bisavó era corumbaense. Só meu trisavô lá, que era um português com uma francesa, que chegou em Corumbá no século XIX. Mas quer dizer, eu sou enraizado aqui, minha família é toda enraizada aqui em Mato Grosso do Sul. E como que você foi para São Paulo, então? Pois é, em Fala 70 o contrário. meu pai era militar do exército, ele foi transferido, rodando o mundo, né? Eu fui para Porto Velho, Rondônia, a gente morou em Rondônia quando era território federal de Rondônia, imagina. Né? Eu com 14 anos, foi nessa época que eu estava começando a entrar nesse pique de música, eu era muito amigo do Vandir. Praticamente Barreto. o Vandir Barreto me ensinou os primeiros acordes, eu comecei a aprender. Isso em que ano, mais ou menos? Foi em 70, 69, 70. Certo. Eu era moleque, né? O Vandir já tocava muito bem e eu nem sonhava em ser músico. Aí a gente foi para Porto Velho, a gente foi transferido para Porto Velho, meu pai, a gente foi junto. Em Porto Velho eu realmente comecei a tocar. Porque aí eu conheci o pessoal lá do bairro, da vila onde a gente morava. E eu comecei a tocar bateria. Muita gente acha engraçado quando eu falo isso hoje. Eu comecei tocando bateria, né? Eu queria ser baterista porque eu não sabia tocar. Mas aí quando eu comecei a pegar os primeiros acordes do violão, larguei mão da bateria. Isso tudo em Porto Velho? 2 anos de Porto Velho. Em que ano que foi isso? Isso foi em 70, 71, quando eu morei certo. lá. Aí em 72 eu morei 6 meses em Brasília, porque minha família, grande parte da minha família do lado materno, mora em Brasília até hoje. Meus avós maternos moravam lá. E meu pai foi transferido para Ribeirão Preto, São Paulo. Certo. Mas nós ficamos em Brasília até meio do ano, de 72, que esse registro tem quase nada, porque foi uma fase assim, meio chata na minha vida. Eu era adolescente, em Brasília não conhecia nada naquela época. Aí a gente foi para Ribeirão, que foi uma época que eu adorei muito, gostei muito. Assim. 1 ano e meio de Ribeirão, assim, minha adolescência. Não foi onde você encontrou o Bosco lá? Não? Exatamente. Como que é essa história com o Bosco aí? O Bosco, baterista do... Agora tá tocou, né, no Bando Velho Jack. Assim, nós somos conterrâneos. E eu fui conhecer o Bosco em Ribeirão. A gente tava numa loja de disco, assim, você contava no dedo quem gostava de rock na época, né? Tudo roqueiro. Mas você já conhecia ele daqui, não? Não. Certo. Não, eu tava numa loja comprando um disco, acho que do Deep Purple, e ele foi comprar um disco do Led Zeppelin, uma coisa, ou ao contrário, um negócio assim. E aí começamos a falar sobre o disco, né? Pá, eu toco, aí ele falou, eu também toco bateria. Aí o Bolso perguntou, de onde você é? Eu falei, sou de Campo Grande. Pô, não acredito. E ficamos amigos. E assim, realmente, o primeiro trabalho, assim, um quarteto que a gente começou a tocar firme foi com o Bosco. Foi lá em Ribeirão. Tinha um nome, não? A gente tinha vários nomes. Eu lembro que... Você sabe que eu não me lembro. Porque, na verdade, era uma reunião. A gente chegou a tocar no colégio, eu estava terminando o ginásio nessa época. A gente chegou a tocar no colégio que eu estudava, com outros amigos lá de Ribeirão, né? O William e o Marcos Carpini, o pessoal lá de Ribeirão. Então a gente fez um quarteto, o Bosco na bateria. O Bosco já tocava muito bem naquela época, a gente tava patinando, né? Mas foi bom porque o Bosco, a gente alugou uma casa, ele estudava, tinha um cara que tinha um conservatório que ensinava todos os instrumentos, a gente alugava para ensaiar. Uma coisa louca. Eu gostava muito de ler, né? Geralmente a nossa geração gostava de ler e escrever, e aquela geração que gostava de ler e escrever. Porque eu classifico o jornalismo com várias gerações. Aquela geração que gostava de escrever, sentado numa máquina, escrever um texto e ia para o jornalismo. Depois, as gerações posteriores já era coisa da televisão, que já encantava mais os jornalistas. Então, até porque o jornalismo televisivo, a mídia televisiva eletrônica, né, ela tomou conta. Então hoje qualquer criança já nasce já sabendo olhar para uma câmera. Na nossa geração a gente tinha essa coisa do jornal. E eu, assim, desde criança, meu pai lia muito. Meu pai comprava jornais todo dia. Desde criança, em Campo Grande, a gente lia era o Jornal do Comércio. E papai comprava todos os dias o Jornal Globo ou a Folha de São Paulo. Então é uma coisa que foi influenciando desde cedo. E eu acho que... E o jornalismo foi uma coisa natural. Depois de Ribeirão, a gente foi para Fortaleza, no Ceará. Fortaleza já foi uma coisa bem profissional, nós já começamos a tocar, compor. E foi em 2 anos de Fortaleza também. Sempre foram 2 anos esses lugares que nós passamos, né? E aí de Fortaleza, em 76, a gente veio para São Paulo. Certo. E aí de São Paulo, aí nós ficamos muito tempo. Seu né? pai? Meu pai. E aí nós fomos para a capital. Em 76, eu entrei na faculdade, na Casper Libero, em 79. Certo. Foi ali que eu conheci, eu depois de fazer vários vestibulares, entrar em outras faculdades, saí, acabei fazendo o que eu queria fazer, que era jornalismo. Né? E você encontrou o pessoal do Língua? Do Língua, conheci todo o pessoal lá. Foi engraçado, porque eu entrei no meio do ano de 79,
no vestibular de meio do ano, eu e o Carlos Castelo, que é o compositor do Língua, o cara que faz a maioria das músicas do Língua. Nós éramos da minha turma. Nós entramos no meio do ano e o Laerte Sarrumor e o Pituco e o Buca, eles eram um semestre antes da gente. Eles estavam recepcionando os calouros. E foi assim, nós ficamos, porque nós vimos o show deles, e já tinha essa coisa do fazer humor com uma música, né? Os três. E aí nós acabamos ficando amigos, né? O Laerte falou, vamos montar a banda, quem tiver pedido passa. E o grupo começou na faculdade, foi assim que a coisa começou, porque deu tanto certo. Foi uma química tão legal, porque todo mundo tinha esse mesmo norte de fazer essa coisa, mais um humor mais político, né? O Metaleiros Também Ama Meu Amor do Festival da Globo é 85. Ali o grupo já tinha lançado disco. Já tinha 2 discos lançados. Aliás, tava lançando o segundo disco. Você acabou virando mais músico profissional antes de cair no mercado do jornalismo? Não. Eu comecei a tocar profissionalmente em 77. Eu trabalhei em banco, né? Trabalhei no Unibanco, aí eu saí para ser músico, eu toquei na noite muito tempo. Eu quando conheci o pessoal do Língua, eu tinha carteira de músico, já estava tocando na noite. Eu fazia shows com um ator transformista em São Paulo, que fazia um show de humor. Quer dizer, já tinha essa ligação com o humor, né? O Zuraio, que era o ator, ele imitava várias cantoras. Zuraio. Eu não sei nem por onde ele anda hoje, mas era um cara muito engraçado. Em 83 eu cheguei a tocar com ele no SBT, ficamos um ano. Tinha um programa chamado Alegria 83 no SBT. Eu cheguei a tocar, ele fazia um quadro no programa de humor lá, e eu toquei com ele tempo. Certo. Quer dizer, nessa época eu já estava no Língua, né? E eu continuava fazendo trabalho. Na verdade, eu paguei minha faculdade, faz tudo. Mas quando você fundou o Língua também? Não, eu fui um dos fundadores. Tá. Na verdade, que ano que é? Isso foi em 79 e 80. Certo. 80, vamos dizer assim. Que era o Laerte Sarrumor e seus cúmplices, que era o primeiro nome da banda. Laerte? Sarrumor, que era um dos intérpretes. Sarrumor? Sarrumor, porque ele tinha uma revista. Sarrumor. Ele tinha uma revista chamada Sarrumor, que era o nome da revista. Era uma revista de humor que ele fazia. A gente chamava... Um tabloide, não? A gente tinha um nome assim, fanzine de humor. Naquela época a gente era mimografado, ele vendia no show. E o Laerte era conhecido como Sarrumor. O Laerte Sarrumor, ele ficou. E ficou o nome dele, porque o nome dele é Laerte Pedro de Jesus Falsi, totalmente descendente italiana, coisa e tal. E aí a gente começou a se aglutinar para fazer esse grupo, né? O grupo foi se formando, na verdade foi esse núcleo formador, né? Era eu, o Laerte, o Carlos Castelo, o Buca e o Pituco, que hoje está no Japão, cantor de bossa nova. E você começou a trabalhar com jornalismo mesmo lá em São Paulo também? Não. Sim, mas não viver de jornalismo. Na verdade, eu acho que profissionalmente, só quando eu voltei para Campo Grande. Tá, então, quando que você decide, porque depois do Festival da Globo, ele deu uma popularizada no grupo, né? Na verdade, a gente saiu, eu acho que a gente estava no momento certo, da forma errada, eu sempre falo isso. Eu acho que o Língua não aproveitou muito a maré daquela época. Eu me lembro que também teve tantas coisas acontecendo, quando a gente lançou o terceiro disco, que a gente estava a fim de arrebentar mesmo, vamos partir para as cabeças. Veio o Plano Cruzado. Eu lembro que no dia que nós fomos fazer o lançamento do disco, não tinha disco para ser lançado. Lembra que a causa do congelamento, coisa e tal? Não tinha matéria-prima. Foi uma loucura, sabe? Aquilo derrubou tanto a gente. Que foi o começo do Collor, né? Não, foi antes. Sarney. Sarney, né? Final dos anos 80. Até 87, 88, a coisa começou a ficar pesada, né, economicamente no país. As pessoas não queriam investir em nada e a coisa começou a degringolar. E aí que você decide vir para cá? Por que você decidiu vir para cá? Porque exatamente o grupo acabou. Chegou o final de 87, começo de 88, nós reunimos e falamos, vamos parar. Nós não decidimos lá, o grupo acabou. Vamos parar e... mas não tava para ficar vivendo de voltar a tocar na noite, coisa e tal, não tava com esse pique, né? Foi quando eu falei, sabe uma coisa, você morar em São Paulo e falei, será que eu vou trabalhar como jornalista? Eu tinha parado, não tinha terminado a faculdade. Eu fiquei no último ano, fiquei devendo uma matéria na Casper e não me formei na Casper. Entendi. Eu fui me formar aqui em Campo Grande, na Uniderp. Entendi. Eu voltei, inclusive na Uniderp, eu voltei em 2002. Prestei o vestibular do meio do ano, eu ia fazer os 4 anos tudo, mas aí eu liguei lá para a Casper, consegui pegar todo o meu currículo,
De 4 anos eu pulei e fiz 1 ano e meio praticamente. Ótimo, Né? hein? Consegui. Ô Lisoel, mas então que ano que você voltou? Eu voltei em 88, final de 88. 88. Já veio para trabalhar em jornalismo ou não? Não, eu vim para ficar um tempo aqui, dar um tempo em Campo Grande, com a casa da família, até porque tinha segurança, minha família já tinha voltado para cá, meu pai e minha mãe já estavam morando aqui. E eu vim para ficar um tempo aqui, de repente voltar para São Paulo. Eu vim com esse propósito de voltar para São Paulo, para voltar para música. Veio dar um tempo e depois voltar então. Mas eu fui ficando, eu cheguei em começo de 89, eu conheci o Robson de Oliveira, lembra do Robson? O Robson tinha uma equipe, um grupo de pessoas, era a Valéria Leite, tinha uma Conceição, tinha uma série de pessoas assim, que faziam música, faziam teatro, e o Junão, uma série de gente na TVE antiga, quando era Sim, TVE. Sandra Menezes. Sandra Menezes, exatamente. Eu já conhecia esse pessoal, e aí o Robson me chamou para ir para o Pinco, era o grupo Oficina, que era um grupo de teatro, música, e eu comecei a trabalhar com eles. Aí comecei a ver, falei, pô, sabe, era uma forma eu estava bem desanimado com arte, E rolava um astral, digamos aqui, né? Em 88, né? Exatamente, não, eu voltei porque aí eu falei, pô, eu posso misturar jornalismo com arte, e tava rolando, começou a trabalhar na TVE, ficamos 1 ano na TVE, e aí depois eu voltei, eu comecei a colaborar, eu lembro que tinha o jornal Executivo Shop, que era da Dona Iracema, eu comecei a escrever no jornal, uma coluna, me chamaram para escrever, comecei a pegar gosto pelo jornalismo, né? Eu falei, pô, uma coisa que eu sempre gostei, mas a música meio que me deixou de lado, né? Isso foi no 91, 92, aí no final de 92, coisa de 93, o Alex Fraga me chamou, eu entrei no jornalismo profissional em Campo Grande para valer, diário, né? Pelas mãos do Alex, ele que me convidou, né? Final do ano de 92, ele era editor-chefe do Caderno de Cultura do Diário da Serra. Aí eu fui pro Diário da Serra. E aí foi legal, acho que foi uma forma que as pessoas começaram a conhecer meu trabalho. E quanto tempo que você ficou lá? Eu fiquei 6 meses. Mas aí depois, de lá eu fui pra TV Campo Grande, no SBT. Fiquei 1 ano com o Bosco Martins, me chamou para lá. Eu era para ir também lá pro Correio do Estado também. Correio do Estado e a TV Campo Grande, o SBT. Mas aí o Correio do Estado era para fazer jornalismo policial, não estava. Você escrevia também na crítica, não tinha uma coluna como que é a história do Jack Banana? Não, Jack Banana foi da TV Educativa. Então, fala um pouco, era um personagem que você fazia. Exatamente, o Jack Banana foi da TV Educativa. Esse grupo Oficina que a gente fazia era uma turma legal. A TVE não pegava muito bem, mas tinha uma turma boa, né, criativa, a Conceição Leite, uma série de gente, o Leandro, o Isaac, o Isaac, quem mais? Isaac de Oliveira? Hã? Isaac de Oliveira? Isaac de Oliveira, ator, né? E tinha um outro que eu também esqueço. Eu vou lembrar, desculpe se eu estou esquecendo. Valéria, tinha uma série de pessoas, né? Daniele Camargo, que hoje é pintora famosa lá em São Paulo. Tinha uma turma louca lá fazendo esse trabalho. Aí o Robson, que me conhecia do Língua de Trapo, falou, pô, você é um cara humorista, você fazia isso, bom, cria um personagem. E tinha na época um DJ aqui numa rádio dessas, acho que era da rádio aí do Noninho, a Capital, que era o Bacana. Era um cara que falava pelos cotovelos, né? O Bacana. Aí eu fazia uma certa homenagem para ele, eu criei o Jack Banana, que assim, pegando aquela figura do Big Boy. Entendi. Vocês devem ter lembrado do Big Boy, porque você é mais novo, mas a minha geração, o Big Boy foi um dos primeiros DJs de televisivos do país, né? Dos anos 70, né? Morreu novo, né? E então, foi o cara que impulsionou a cena toda da década de 80, né? Foi fundamental. Exatamente, o Big Boy. Então eu peguei essa ideia do Big Boy de falar que nem um louco, né? Lisoel, faz uma comparação daquele universo que você viveu, da cultural daqui, com o que você está sentindo agora. Olha, o que eu senti, por exemplo, são 6 anos que eu fiquei fora, né? Fui para Brasília em 2007 e voltei agora. Mas assim, o que eu estou sentindo é que está muito mais profissional. Eu senti, por exemplo, que a música, eu acho que os anos 90 deu uma guinada radical e deu uma melhorada radical nas condições do trabalho.
Você deve ter pego essa época, Rodrigo. A gente, numa época que pra gente aprender a tocar uma música, pra gente escutar um disco, a gente tinha que importar, ou ter amigo que importava um disco pra gente ouvir. Você botar o disco. Hoje o cara só não aprende a tocar se não quiser, porque você entra na internet, tem videoaulas assim fantásticas. Ontem mesmo eu estava vendo umas videoaulas no YouTube com um amigo meu. Eu até nem esperava tanta coisa boa, né? E, quer dizer, eu acho que a geração hoje que se mete a fazer música tá tocando muito bem. A garotada tá tocando muito bem. Você pega no YouTube, você não vê ninguém tocando mal. Naquela época a gente tinha que matar um leão por dia, né? Não era fácil você aprender a tocar, né? Você não tinha partitura, você não tinha... Ô Lisuel, mas não sei se você tá acompanhando como você acompanhava antes mas também. Eu acho que pelo Facebook eu tenho acompanhado razoavelmente. Eu acho porque assim, daquela época que você viu muita gente começar, ou mesmo os dinossauros, digamos assim, o que naquela época, o Alex Fraga era um que chamava de Jacarelândia, que tinha uma certa resistência, né, essa geração prata da casa, digamos assim, né? E hoje em dia virou o que disso? Aquilo tudo que você falava. Olha, eu acho que tem. Os rumos que tomou a música daqui. Querendo ou não, hoje Campo Grande é berço de dupla sertaneja. O pessoal quer começar no sertanejo, vem pra cá. É verdade. Né? E querendo ou não. Tiraram a hegemonia de Goiás. Emplacou sucesso mundial. Aí se te pego, né, cara? Bom, enfim, o que você. Eu separo isso, viu? Eu acho que o sertanejo é um fenômeno mercadológico. Eu não vejo como uma coisa natural, autêntica, como essas gerações que fazem música. Por exemplo, eu coloco todos os dinossauros, coloco as gerações que vieram depois dos dinossauros. Muita gente boa fazendo música. Eu acho que a gente tem que pegar pelo lado do blues, por exemplo. Nós temos aí uma geração de músicos de blues muito bons, muito feras, né? Eu estava vendo o Renato era um cara que... Espera um pouquinho. O Renato foi para São Paulo com a banda dele, Bêbado Habilidoso, até que não quis, voltou, porque tinha tudo para poder acontecer lá, pelo que eu acompanhei, né, do histórico dele, aquele documentário que fizeram com o Renato. Então, quer dizer, eu acho que tem dois... Eu acho que o sertanejo continua sendo um fenômeno mercadológico. Eu fiquei muito revoltado um tempo atrás, quando o Guilherme Rondon comentou no Facebook que ele lançou um disco novo, acho que foi ano passado, e ele foi numa rádio, a rádio não queria tocar o disco dele. Na verdade a rádio é blindada, já tem o set list já. Quer dizer, só que eles estão vivendo uma realidade que, por exemplo, eu acho que muitos grupos bons dos anos 80 caíram no limbo porque não tinha uma gravadora para bancar. Era uma bandidagem mesmo. O sistema de rádios assim, no Brasil era uma bandidagem. Então, se você não tinha o jabá, o tal do jabá culé, você não tocava mesmo. Não tinha jeito. O Língua de Trapo bateu recorde de público no Sesc Pompeia, lá em São Paulo. 3.000 pessoas. Depois disso, até não alcançaram mais, porque o Sesc não deixou entrar tanta gente, porque ficou até meio perigoso, né? Mas, por exemplo, o Língua fazia um sucesso tremendo. Mas, pô, a gente não era prioridade para a gravadora não... Então eu acho que com essa vinda da internet nos anos 90, acabou. Porque, olha, grande parte das gravadoras, eu falo isso sem medo de ser processado. Era bandidagem, produtores bandidos, DJs bandidos, assim, gente tomando de assalto. Então fazia sucesso quem pagasse, quem não pagasse não fazia sucesso. Lilica, mas você acha que essa geração então que faz a música mais regional e tal, mais autoral daqui e tal, você acha que você é um cara você é um cara que, por exemplo, tocou polka rock com o Cainácio, né? Chegou Colisão vai fazer 30 anos agora do GR, em 84, em 2014 faz 30 anos Colisão, que é a pedra fundamental da polka rock e tal, não sei o quê. O que você acha, assim, que teve outros lugares fora do eixo de São Paulo, como mesmo Pará hoje em dia? Ou vários, até Cuiabá, eu acho, no mercado mais underground, foi mais pra frente. O que aconteceu, você acha, Luiz? Eu acho que Campo Grande a coisa tá rolando. Eu acho que tem muita coisa boa. Eu tenho acompanhado, dos 6 anos que eu tive em Brasília, tenho acompanhado via internet, muita coisa boa rolando. Eu não sei o que falta. Eu não sei se... É a mesma coisa, parece, né? Que ainda... Não sei o que falta. Isso é desde o Geraldão da década de 80, né? Eu me lembro que o Luz Azul, né, depois que era o grupo da TT, do Geraldo, todo o pessoal... Lírio. O Lírio Selvagem, que era Luz Azul, depois virou Lírio Selvagem.
Isso no final dos anos 70 lá em São Paulo, eu fui assistir o lançamento, o BMTV estava fazendo um sucesso na rádio. Clipe lá. no Fantástico, caramba. Eu tava, isso foi em 79, eu estava entrando na Casper Libero, eu encontrei o Geraldo, eles estavam gravando na Gazeta, que era TV Gazeta, que o estúdio da Gazeta era um dos melhores estúdios de São Paulo na época. Estavam gravando disco lá. Eu encontrei o Geraldo no boteco embaixo, né? Uma padaria que tinha embaixo, ele tomando café. Aí ele falou, nós estamos gravando disco, coisa e tal, e estourou. Eu me lembro que eu fui assistir o show lá no Teatro Ruth Escobar, lançamento do show deles, do disco, né? Que tocou pra caramba. Eu realmente não sei o que aconteceu. Acho que a TT continuou lá, a TT também teve outra grande chance de estourar também. Ela é uma pessoa hoje conceituada, todo mundo sabe o que é a TT Espíndola, mas não estourou como muitas outras cantoras, né? Assim, de tocar, de lançar um disco após. Talvez porque a TT tivesse mesmo esse capricho de não querer entrar no esquemão de fazer a coisa que a gravadora quisesse fazer. Porque em 85, no festival que o Língua tocou os Metaleiros, a TT ganhou. A TT também tocou a música, a gravadora nessa época, coisa que eles não fizeram com a gente. Né? Eles tinham toda a Globo, tinha toda a mídia ali, o grupo tocando. E eles não trabalharam nossa música como deveriam. Né? Israel, e o jornalismo cultural? Como você vê hoje em dia, por exemplo, quando você... Vamos falar um pouco da TV aberta, digamos assim. Hoje em dia a gente tem são vários programas ligados de políticos e tal. A própria TVE, agora a Mística está com um programa legal de memória e tal, não sei o quê. Mas você chegou a ver... Qual que é a sua opinião agora de como... Eu me surpreendi. A Globo, por exemplo, a TV Morena tem um programa do Márcio de Camilo, que eu acho que é uma janela fantástica. E é um programa bem assistido. Todo mundo, quando eu voltei agora em agosto, aqui de Campo Grande, todo mundo, você viu lá no Mato Grosso do Sul, o programa da TV Morena, todo mundo comentando, quer dizer, porque é Globo, né? O pessoal assiste, o pessoal, em horário nobre, sai propaganda do programa, quer dizer, não tem como a pessoa não saber. Eu acho que isso aí, eu não sei quanto tempo está no ar, um ano? Um ano e pouco. Quer dizer, eu acho que isso é uma janela fantástica. Quem fazia que justiça seja feita, quem fez esse papel sempre que foi a TVE. Acho que desde que ela antigamente, quando ela era no São Bento ainda, depois que ela mudou. Como você vê a TVE hoje em dia? Olha, eu vou ser sincero para você, esses 3 meses eu não tenho acompanhado muito, porque a recepção está muito... eu acho que está faltando investimento na parte técnica. Eu sei porque eu fui funcionário 9 anos, 12 anos lá. E eu sei como foi a história. Aquele equipamento, acho que ainda é do final dos anos 80, começo dos anos 90. Ele precisa ser reciclado, já deve ter coisa queimada ali. A rádio está pegando muito mal, não sei se eles melhoraram a transmissão. Então eu acho que o que falta é isso, porque na TV a cabo você assiste, ela passa. E tenho assistido algumas coisas, mas muito raramente, assim. Agora não... Por outro lado, eu tenho acompanhado via Facebook um esforço interessante deles pegarem a memória ali da... Eles têm lançado uns vídeos interessantes, eu esqueço o nome dele. O Pecóis lá. O Pecóis, o Claudinei Pecóis. Que é o que... Você não acha que, por exemplo, o próprio Prata da Casa, que é o programa da TV Morena lá, e tantos outros, assim, a memória da cultura daqui, em termos televisivos, está faltando ainda um pouco mais de investimento mesmo? Você, por exemplo, das suas matérias que você fez para o Diário da Serra, você tem elas? Olha, do Diário da Serra, não, eu devo ter de outros jornais aí. Depois eu trabalhei no JBC, que era um semanário, fiz bastante tempo, fiquei no JBC. Mas o Diário da Serra, me disseram que ainda existe um arquivo lá, perdido em algum canto, depois que fecharam o Diário da Serra, né? E eu não sei se existe esse arquivo, né? Joel, quem são os caras que você lembra que mexiam com o jornalismo cultural? Assim, vamos para te encerrar. Quem que você acha que eram as referências? Como que você sentia? Na época, quando você fazia... Eu tenho várias matérias de shows meus, de colegas, que você fez e tal. E eu sentia que isso também movimentava a cena. Quer dizer, eu não acredito que a gente vai conseguir montar uma cena... cultural mais underground mesmo, que consiga ter movimentar um dinheiro para essas pessoas, se o jornalismo cultural também não amadurecer, né? Como acontece em Porto Alegre, em Minas Gerais, em alguns outros lugares. Olha, na época que eu comecei aqui no jornalismo cultural, lá o Alex me chamou isso em 92, final de 92, era praticamente o Alex que fazia isso. Eu não me lembro nessa época eu não me lembro de outra pessoa fazendo isso. Tinha talvez... nessa época tinha, mas
não era só... Tinha o Tagore Biran, de grande memória, grande amigo, uma figura fantástica. Como que é o nome? Tagore Biran. Ele escrevia... Biran, com B de bola? Ele fazia... Era um poeta... Tagore Biran, ele usou o nome de um poeta... Era um pseudônimo. Eu não me lembro o nome dele. A gente chamava ele de Tagore. O Tagore era famoso nessa época. Ele escrevia num outro jornal. Acho que ele estava no Correio do Estado na época e eu estava no Diário da Serra. Eu me lembro que tinha o Tagore, mas o Tagore não era especialista nessa área de música. Ele escrevia sobre livros, sobre muitas outras coisas. E também fazia outras matérias que não... Na verdade, quem fazia isso mesmo, que movimentava isso aí na época, era o Alex. Aí eu entrei junto com o Alex e começamos a fazer junto. Porque foi engraçado, porque foi logo depois de 6 meses de Diário da Serra, eu fui para a TV Campo Grande e logo fui para o JBC, Jornal Brasil Central. E aí eu não parei mais de fazer isso, né? Eu fiquei um tempão, fiquei 1 ano no Jornal Brasil Central e daí já fui para a TV. Porque eu sempre gostei de jornalismo impresso, né? Eu costumo dizer, eu volto a falar isso daquela época que o cara gostava de escrever, gostava de ler e escrever, ele ia ser jornalista. Então, o jornalismo impresso não é uma coisa que mas infelizmente... Você acompanha o jornalismo impresso? Daqui agora ou não? Não, aqui sim. Aqui de certa forma eu tenho... Mas assim, não acompanho profundamente, isso mais pela internet, porque você pega... O Facebook tem com as matérias interessantes, as pessoas linkam, né, as matérias. É dessa forma que eu acompanho, né? Não tem... Israel, a gente tem que ir, cara. Então eu queria que você explicasse agora pra gente o que você teve, cara. Você ficou doente? Como que foi essa história? Brasília não foi uma coisa... Eu fui para Brasília em 2007. Eu tinha saído da TVE. A TVE tinha mudado o governo, apesar que eu não era ligado a nenhum partido, né? Mas cheguei aos 12 anos, acabei, falei... Fazer outra coisa da vida. E Campo Grande não estava tendo muito... Eu tinha um programa de rádio, né? Eu lembro que na época fecharam tudo. E acabaram... Tinha um programa de rádio na TVE, né? Na cadeira do DJ. Na cadeira do DJ. Que até hoje eu recebo e-mail de gente querendo ser entrevistado. Eu falei, veja, o programa acabou mais de 6 anos. Foi incrível esse programa. Pois é. Era um programa que mas era tudo, não era só cultura, né? A gente fazia... E o convidado escolhia as músicas. É ótimo. Mas assim, aí em 2007 eu fui embora, porque eu tive até um papo com outras pessoas de rádio aqui, mas sempre assim, você quer vir para a rádio aqui, você tem que arrumar patrocinador. Cara, eu falei, eu não sou contato publicitário, eu sou jornalista. Então, realmente, pintou um lance de eu ir para Brasília, tenho muitos parentes lá, né? Tinha estrutura para ficar lá um tempo, falei, vou lá ver qual que é o lance. E fui embora. Lá eu trabalhei 1 ano no Jornal do Brasil, que foi uma experiência fantástica, jornalisticamente falando, porque lá, no ano de Jornal do Brasil, eu fiz tudo, menos escrever sobre cultura. Escrevi sobre economia, que eu descobri um outro lado do jornalismo que eu não conhecia, né? E eu descobri que, não era um bicho de 7 cabeças escrever sobre economia, sobre política. Fiz 1 ano fazendo isso, até que o Jornal do Brasil fechou a edição. Aí mandaram todo mundo embora. Encontrei o Vasconcelos Quadros, que foi assim, foi jornalista aqui nos anos 70, 80, e fez aquela revista famosa, eu esqueço o nome agora, uma revista famosa dos anos 70, 80, que revelou muita gente. O Vasco estava trabalhando lá no Jornal do Brasil, ele trabalhou junto. E depois eu fui trabalhar em assessorias. E foi nessa fase que eu, assim, por um acidente, né, vou dizer assim, fui fazer um tratamento dentário, fazer uma prótese, e fazer um canal, peguei uma bactéria que atacou a minha válvula e foi um arraso, né? Coração. Foi aí que eu realmente, em 2009, fiquei internado 2 meses, até na época o pessoal fez um auê aqui, eu lembro que o Israel deu a notícia e eu realmente quase morri mesmo, porque foi assim, é uma endocardite que a gente chama, né? Por conta disso eu ganhei uma válvula de metal na veia aorta e depois disso eu fui tentando recuperar. E agora, recentemente, por causa desse problema de 2009, eu ainda estava em Brasília, tive outro problema, tive que colocar outra prótese aqui, prótese de veia aorta, e aqui, quando eu voltei para Campo Grande, por causa de todas essas movimentações, eu tive que colocar o marca-passo. Agora eu acho que... Então você está com 2 próteses e um marca-passo. Marca-passo, né? Brincadeira, não. Tudo isso por causa de uma bactéria, né? Então cuidado quando vocês forem fazer tratamento de dente, tome um antibiótico muito forte, porque não é brincadeira, não. E foi isso, né? E eu voltei por conta disso, né, Rodrigo? Eu tô aí por conta de
tentar me aposentar agora, né, na área de jornalismo. E eu estava meio querendo sair um pouco dessa área. Eu estava entrando, eu fiz alguns cursos em Brasília de web designer, que é uma coisa que eu gosto muito. Então eu estava tentando, estou tentando, ainda pretendo fazer alguma coisa com essa volta com esse revival, tá tendo uma volta da como que é? Vanguarda Paulistana. Da Vanguarda Paulistana, vai voltar o Lírio, Olha, voltar não volta, né? Não tem mais como agora, o Língua, né? Eu acho que o que pode acontecer é que com a tecnologia de hoje, o Língua pode gravar um disco com a formação original sem eu sair de Campo Grande, sem o Pituco, cantor que está no Japão, mora no Japão, sair. A gente pode gravar trechos e mandar via e-mail. E nós estamos com essa ideia faz tempo, vamos ver se agora vinga. Estou lançando um filme, né, um documentário sobre a vanguarda paulistana. Sim. Que, inclusive, teve até 3 sul-mato-grossenses lá, eu, Sim. TT, Alzira, participou dessa turma. Sim. Toda. Devia ter mais gente ali que eu não me lembro agora. O Almir de alguma maneira também, o Voz e Violas ali com o Capena. Exatamente, exatamente. Essa turma toda que participou do Lira, né? Sim. Lira Paulistana, que foi ali que foi o berço que não sei o que deu esse nome de vanguarda. Acho que vanguarda mais porque é do Arrigo. E na verdade, como disseram, o Arrigo nunca tocou no Lira, né? Mas assim, o Arrigo aglutinava, porque muita gente que tocou com ele depois fez seus trabalhos separados e destacou em outros grupos, né? Joel, bem-vindo a Campo Grande. De volta, né? O filho pródigo da terra torna. Valeu.